Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar novamente de mais um tema de um estudo realizado por mim há muitos anos atrás. Temas sempre sob a ótica da doutrina espírita e com as fontes nas obras básicas. Hoje nós vamos falar sobre a questão da superstição. Não é preciso explicar a ninguém o que é superstição. Todos sabem o que é lenda e também o que é acreditar em certas coisas, como passar embaixo de escada e outras semelhantes. As crendices, né? A doutrina explica a superstição como algo ligado à imaginação fantasiosa e à ignorância. Nada é casual, acidental e imprevisto da natureza. Na Gênese de Allan Kardec é dito que tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma providência que não se desmente, nem nas menores e nem nas maiores coisas. Na questão 529 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que se deve pensar das balas encantadas a que se refere algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Resposta: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Na complementação ainda a essa questão 555 de Kardec, Kardec comentou que o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma infinidade de fenômenos sobre os quais a ignorância criou uma infinidade de fábulas em que os fatos foram aumentados pela imaginação. Conhecer essas duas ciências, que na verdade é uma só, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é impossível, o que está na lei da natureza e o que não passa de crença ridícula. A ciência descarta as crendices por não terem fundamentos lógicos, e o espiritismo marcha lado a lado com a ciência, claro. A esse respeito, no Evangelho, lemos que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas as duas, por terem o mesmo princípio, jamais podem se contradizer. Se uma negar a outra, uma estará errada e a outra certa, porque Deus não iria querer destruir a sua própria obra. O problema da falta ainda do entendimento entre uma e outra é porque até agora, encarando cada uma as coisas de uma maneira, de um ponto de vista particular, repelem-se mutuamente. Mas a instrução do Espírito da Verdade dizendo: Espírita, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então todas essas verdades se encontram no cristianismo e os erros que apareceram até hoje são estritamente da natureza humana e além túmulo, que acreditais vazio. Vozes vos clamam, irmãos, nada perece. No capítulo 6 do Evangelho, somos levados a outro raciocínio. Quem se instrui, capacita-se a conhecer a verdade, e só ela libertará o homem de sua ignorância. O desconhecimento da verdade faz com que o homem permaneça na ignorância, que o conduz à fé cega. Esta, por sua vez, leva ao fanatismo. Quando se conhece a verdade, trilha-se o caminho da fé raciocinada.
Analisando a fé no aspecto religioso, a fé é a crença em dogmas particulares que fazem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo que dá, choca-se com a evidência da razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Esta fé, quando se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Já a fé que tem a verdade por base será a única que terá o futuro assegurado, porque nada teme quanto ao progresso do conhecimento. Cada religião quer estar com a posse exclusiva da verdade, mas quando essa verdade é baseada numa fé cega, sem raciocínio, sem lógica e cheia de conflitos com a razão, é ser impotente e jamais poder explicar aquilo em que crê. Para crer, não basta ver, é preciso também compreender. E quando Kardec disse isso, ainda nos anos 1800, ele disse também: a fé cega não é mais desse século. E até hoje isso está mais do que apropriado. Então, superstições e crendices são como bênçãos e maldições e que atraem para o bem ou para o mal as pessoas cujos pensamentos estejam na mesma sintonia daqueles que criaram essas coisas. Kardec explicou quanto a isso o seguinte: o homem ainda está muito dependente, às vezes, de espíritos inferiores e entrega-se a pensamentos maus que esses espíritos sugerem. Portanto, não há, na verdade, pactos entre eles. A palavra pacto é apenas uma figura criada para exprimir quando um homem está pensando negativamente e interagindo com espíritos do mal. Kardec perguntou ainda: qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais certos indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás em troca de favores? A resposta: todas as fábulas encerram um ensinamento e um sentido moral, e o vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Isto é algo que pode se explicar assim: aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter os dons da fortuna ou de um outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que deve sofrer nesse mundo, e sofrerá as consequências disso numa vida futura. Isso não quer dizer que a sua alma estará para sempre condenada ao sofrimento, mas porque, em vez de se desligar da matéria, ele se afunda cada vez mais. O gozo que preferiu na terra não o terá no mundo dos espíritos, até que resgate a sua falta através de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Encerrando, continua ainda dizendo que, por seu amor aos gozos materiais, coloca-se numa dependência dos espíritos impuros, estabelece-se entre eles um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que sempre lhe será fácil romper com a assistência dos bons espíritos, desde que o queira com firmeza. Então, esse estudo foi feito tendo por base uma análise feita no Jornal Espírita, na edição de abril de 2004. Eu sou Pedro Osório e eu estou em Casa Branca, São Paulo. Obrigado. Logo mais, continue aí seguindo, logo mais teremos mais estudos.